criaturas, tudo bem? Saudades de vocês. Hoje a tia Fernanda está aqui de volta para falar sobre as profissões. Isso mesmo, as profissões. E hoje eu gostaria que você abrisse o teu livro, Assim Eu Aprendo, lá na página 317, bem aqui, ó, a tia Fernanda vai mostrar aqui pertinho, ó, 317, onde nós vamos conhecer as profissões, isso mesmo. Eu vou ler para vocês e vocês vão ouvir comigo, ok? As profissões. O trabalho de uma pessoa é chamado de profissão. Cada profissão tem um nome diferente, mas todas elas são muito importantes e devemos o quê? Valorizá-las. Aqui, ó, tem um quadradinho que está dizendo assim, faça um X, ó, um X. No quadradinho das profissões que você conhece. Então, aqui tem, ó, o pedreiro, a costureira, a dentista ou dentista e o marceneiro. Você vai fazer um X na profissão que você já viu alguém exercendo. Exercendo, tinha isso, trabalhando na sua profissão. E aqui, ó, eu tenho uma enfermeira, isso mesmo, quando você vai ao hospital, lá você é atendido por uma enfermeira. E aí, aquela pessoa que vai deixar a tua correspondência lá na tua casa, quando você compra algo na internet, por exemplo, aí vão deixar lá na tua casa. Quem é que leva? É o carteiro, ele leva as correspondências, as cartas. Hoje, atualmente, a gente não manda tanta cartinha, mas antigamente as pessoas se comunicavam por cartas e aí o carteiro era quem levava as cartas até a residência das pessoas, isso mesmo. Imagine, a Maria Valentina quer falar com a Maria Sofia. Aí ela, vou escrever uma cartinha para ela. E aí escrevia, colocava no correio e o carteiro ia lá entregar a cartinha para ela. E também, já pensou, se tiver um incêndio e não existisse essa pessoa aqui, o bombeiro é responsável pela segurança também, isso mesmo. É ele que vai lá na nossa residência quando tem algum foco de incêndio, quando tem algum probleminha, ele vai lá e ajuda a resolver. O bombeiro é muito importante. Logo depois vem o que? A minha profissão, professor e professora. Olha aqui, vou apontar para mim com a minha varinha mágica. Professor, educador, ele é responsável em ensinar, ele é responsável em passar conhecimento. O professor, ele é um mediador. Mediador, que é mediador, tia? Mediador é aquele ser humano que passa o conhecimento adiante. Ele busca o conhecimento e ele não guarda só para ele, não. Ele espalha esse conhecimento, ele passa adiante. Então, o professor, ele deve ser valorizado, porque a profissão dele é muito importante. Ele prepara todas as outras profissões. Logo depois eu tenho o quê? Um piloto. Eu acredito que alguns dos meus alunos querem ser piloto. E aqui eu tenho, ó, um piloto. Olha só que bonito. E aqui eu tenho o quê? Um médico. Digamos que seja um pediatra, que é o médico que vocês estão indo ultimamente. Esse aqui é um médico. Ele também estuda a medicina para cuidar da tua saúde. E aqui eu tenho quem? O cozinheiro, isso mesmo, ele faz aquele curso de culinária, estuda muito sobre gastronomia. Tia, o que é isso? Ele vai aprender sobre as melhores comidas, os melhores sabores, e é ele que é responsável em criar pratos excelentes, maravilhosos, onde nós vamos às vezes nos restaurantes e lá a gente come comidas deliciosas que são preparadas pelo cozinheiro. E aí, como eu falei, olha, aqui você está vendo o quê? Um médico na sua profissão. Vou mostrar para vocês. Um médico atuando. Como eu falei antes, nós nos formamos, estudamos e depois nós vamos o quê? Atuar na nossa profissão. Esse aqui é um médico, ó. Ele está fazendo a ausculta, está usando o estetoscópio e aí ele está fazendo o quê? Está escutando o paciente. Aqui eu tenho o quê? Um pedreiro, isso mesmo, uma profissão muito bonita também. É ele que constrói o quê? As nossas casas, junto com a ajuda do engenheiro. E aí o pedreiro, ele vai lá e coloca o quê? A mão na massa e constrói as casas de tijolo, de barro, de madeira. Esse aqui é o pedreiro, olha aqui, ele tá com uma pazinha aqui na mão, né? Onde ele usa para deixar o cimento mais lisinho.
Logo aqui eu tenho, depois do pedreiro, eu tenho quem? Alguém muito importante também, um marceneiro. Olha só, ele faz móveis, aqueles móveis de madeira, aquelas cadeiras bonitas. É criação o quê? Do marceneiro. Ele também é alguém muito importante. Aí logo depois do marceneiro eu tenho quem? O eletricista. Olha só, é ele que vai lá na tua casa fazer o quê? A instalação elétrica. O que é isso, tia? Antes que você chegasse na sua casa, ela não tinha energia elétrica. Não é a rede Celpa que vai lá, é o eletricista. Ele vai lá e faz toda essa ligação. E aí, para que tenha luz elétrica na tua casa, para que você tenha as tomadas para ligar os aparelhos, colocar o celular para carregar, que eu sei que tem gente aqui, não é aqui no meu Jardim 2, mas tem gente que não sai do celular, e o celular vive descarregando. E aí é o eletricista que faz toda essa parte elétrica da sua casa, aquela fiação todinha. A fiação, tia, o que é isso? Sim, os fios que levam a eletricidade até os teus aparelhos eletrônicos. Depois eu tenho o quê? Eu tenho a arquiteta. Olha só, eu tenho uma amiga que é arquiteta e ela é muito legal. E ela ela desenha aquelas plantas assim, sabe? Para ambientes internos e externos. O que é isso, tia? Ela desenha um ambiente para dentro da nossa casa e também desenha fora da nossa casa, ou seja, ela que cria aquelas paredes bonitas, aqueles móveis bonitos, ela que organiza tudo isso. Então a arquiteta, o que ela faz? Ela desenha ali na sua planta e depois ela põe em prática, que também é muito importante. Depois da arquiteta, eu tenho o quê? Um engenheiro civil, isso mesmo. É ele também que é responsável pela construção de edifícios, de casas, de projetos como escolas, restaurantes. Então, o que acontece? Ele desenha, ele vistoria a obra e o pedreiro vai lá e põe a mão na massa e também ajuda. Então, assim, uma profissão precisa da outra. No mercado de trabalho, todos nós precisamos um dos outros. Não existe profissão menor ou maior. Todas elas são necessárias, ou seja, o engenheiro precisa de quem? Precisa do pedreiro, precisa do eletricista, precisa do marceneiro, precisa da arquiteta na construção de um edifício, de uma casa, de algum projeto. Então, na verdade, todos eles são importantes. Não existe, como a tia falou antes, profissão menor ou maior. Existem profissões diferentes e todos os profissionais são necessários para que tudo ocorra o quê? De forma bem legal. Aqui, ó, eu tenho uma professora, ó, vou colocar bem pertinho, aqui, ó, na sua mesa, organizando seus livros. Logo aqui eu tenho o quê? Uma enfermeira, olha só, com seu uniforme aqui. Logo depois eu tenho quem? Eu tenho um médico, olha só. Logo depois do médico eu tenho o quê? Um guarda de trânsito, isso mesmo, tem que ter um guarda de trânsito para colocar ordem nesse trânsito. Logo depois eu tenho o quê? O bombeiro com extintor para apagar os incêndios. Logo depois eu tenho o quê? O cozinheiro, olha só como uma torta, deve ser uma torta de cenoura. Logo depois eu tenho o quê? O jogador de futebol. Tem muita gente aqui no meu Jardim 2, tanto os meninos quanto as meninas que sabem jogar futebol. E aqui eu tenho o quê? Um jogador de futebol, que também é uma profissão. Ele é o quê? Ele é um atleta, ele é um esportista. Aqui eu tenho o quê? Um engenheiro civil, mostrando ali como deve ser feita a obra. E aqui eu tenho o quê? Um policial. Os meus alunos querem ser policiais. Um dia desse eu perguntei para vocês o que vocês queriam ser quando vocês crescessem, e vocês me falaram as profissões. Um exemplo, a Paulinha disse que ia ser pintora e bailarina. A Valentina, não esqueci, me disse que ia ser faxineira de bebê. E tem o Isaac, por exemplo, disse que quer ser policial. Enfim, todos vocês me disseram as profissões que vocês querem seguir quando crescer. E eu disse uma coisa para vocês: para que vocês possam seguir essas profissões, vocês precisam estudar. Porque sem estudo nós não podemos nos qualificar. Aí vocês me perguntaram, o que é qualificar, tia? É ser um profissional muito legal. É ser um profissional diferenciado. Então, quando nós estudamos, quando nós buscamos aprender cada vez mais, nós temos algo a mais a ensinar. Então, quando nós conhecemos, nós não vamos o quê? Errar. Ou então, se nós errarmos, vamos errar menos. E aqui, ó, virando a página do teu livrinho, assim eu aprendo, lá na página 318, ó, tem uma atividade muito maneira aqui. Tá dizendo aqui, recorte, né, de jornais e revistas, figuras que representem diferentes profissões
e cole no quadro. Depois diga ao professor e aos colegas o nome dessas profissões, ok? Você vai recortar de jornais e revistas e vai colar aqui. Já falei para você, se você tiver habilidade com a tesoura, se você souber manusear, não tem problema, você pode fazer só. Agora, se você não se sentir seguro, peça ajuda. Aqui, ó, leia o poema com a ajuda do professor. Você já pensou sobre qual profissão gostaria de ter quando for adulto? Nós já conversamos sobre isso na sala de aula, vocês lembram? Desenhe no quadro você atuando nessa profissão. Eu imaginei aqui agora a Paulinha dançando. Eu imaginei aqui quem me falou que ia ser médico. Lembra que eu falei para vocês? Imagine a Paulinha indo lá no consultório do Arthur. Chegando lá e falando, doutor Arthur, eu vim aqui conversar com você. Aí, oi Paulinha, minha amiga, vocês lembram que eu falei isso? Vocês iam se encontrar nas profissões, quando vocês fossem adultos. O Arthur ia encontrar o Isaac, né, atuando como policial, que ele me disse que ele quer ser policial. E aí teve gente, a Maria Clara me disse que também queria ser professora. Eu falei, imagine a Maria Clara dando aula toda poderosa, toda linda. E aí eu comecei a comentar com vocês que vocês iriam se encontrar nas profissões de vocês, porque uma profissão precisa da outra. Aí aqui tem um poeminha. Vamos ler? Ó, o que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos quer plantar batata, Juca quer ser um ator, Camila gosta de música, Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se vou ser poeta, doutor ou atriz. Hoje eu sei ser uma coisa, quero muito ser feliz. Então aqui, ó, é um poema. Você vai o quê? Desenhar no quadro, você atuando nessa profissão aqui, ó. Você já pensou sobre qual profissão gostaria de ser quando for adulto? Desenhe no quadro, você atuando. Tia, o que é atuando? Você trabalhando. Olha só, a tia Fernanda tá aqui agora, o quê? Trabalhando. Atuando na profissão dela, que é o quê? Professora, pedagoga. No caso, a tia Fernanda é pedagoga. E você vai desenhar aqui, ó, você atuando. Ah, tia, eu quero ser um jogador de futebol. Você vai desenhar você o quê? Jogando futebol. Ah, tia, eu quero ser bailarina. Você vai desenhar você fazendo aqui os passos do balé. Ah, tia, eu quero ser médica. Você vai desenhar você atuando o quê? Atendendo o paciente. Ah, tia, eu quero ser guarda de trânsito. Você vai desenhar um guarda de trânsito com apito. Lá no trânsito, organizando. Ah, tia, eu quero ser piloto de avião. Você vai desenhar você dentro de um avião, de um helicóptero, aqui, ou seja, trabalhando, atuando. Meus amores, eu espero que vocês tenham aprendido sobre as profissões e principalmente que tenham colocado aqui, ó, na tua caixinha de coisas, que uma profissão precisa da outra, que não há profissão melhor ou pior. Todos os profissionais devem ser valorizados, respeitados e tratados com o quê? Com dignidade e respeito, porque todas as profissões são importantes, independente se for um pedreiro, ou se for um eletricista, ou se for um marceneiro, um doutor ou um encanador. O importante é que você precisa entender que uma profissão precisa da outra e que nós precisamos de todos esses profissionais na nossa vida. Meus amores, fiquem com Deus. Coloque na tua caixinha de coisas que hoje você aprendeu sobre as profissões. E existem inúmeras profissões e todas elas são muito importantes. Beijo, fiquem com Deus.